Meus amigos e minhas amigas dos Estados Unidos, da América do Norte e adjacência, meus votos de muita paz e de muita alegria. Eu estou aqui, meu nome é Djalma Motargolo, sou psicoterapeuta junguiano, para falar a respeito de um livro meu, publicado pela Fundação Lar Harmonia, na cidade do Salvador, chamado Jung e a Mediunidade. Por que isso? Em primeiro lugar, porque eu sou pós-graduado em psicologia analítica. E a psicologia analítica foi criada pelo Dr. Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço que nasceu em 26 de julho de 1875, na cidade de Cassville, no condado da Turgóvia, que faz fronteira com a Alemanha, porque está às margens do Lago Constância. Carl Gustav Jung era filho de um pastor alemão chamado Paul Achilles Jung e de uma filha de pastor alemão chamada Emile Preswerck. Na verdade, o pai dele era pastor luterano, como também o avô dele, o pai da mãe dele, era pastor luterano. O pai dele era muito culto e, como pastor luterano, tinha muitas regalias e ele pôde fazer estudos em bons colégios porque tinha uma bolsa de estudo dada pelo governo suíço. Mas antes de chegar lá, vamos conversar um pouco sobre a infância, a mocidade dele e, finalmente, os estudos superiores. Na infância dele, ele viveu numa família que tinha problema. Primeiro de tudo, ele era filho de um pastor luterano, ou seja, foi criado num ambiente religioso, extremamente religioso. Portanto, foi obrigado a aprender e a viver aquelas condições e a sofrer aquilo que se chama de filho de pastor. Eu me lembro de um livro do Norman Vincent Peale, chamado O Poder do Pensamento Positivo, pastor evangélico aí dos Estados Unidos, onde ele, falando dele mesmo, dizia que durante a infância dele, ele teve problema, a infância e mocidade, ele teve problemas, porque toda hora as pessoas cobravam dele quando ele fazia alguma coisa, mas você, um filho de um pastor, fazendo assim e agindo dessa maneira, vocês imaginem como era a coisa. Então, Carl Gustav Jung desenvolveu-se aí. Isso lhe deu, inclusive, uma cultura religiosa muito grande, ou mais ainda, uma cultura da Bíblia muito grande, porque o pai dele era especialista em línguas orientais, em hebraico, em grego, em latim. Portanto, ele teve acesso a isso. E mais ainda, o pai possuía uma biblioteca extraordinária com livros diversos e ele sempre foi um leitor compulsivo. Ele era onívoro, ele lia de tudo e em pouco tempo adquiriu uma cultura muito grande. Na infância passou algumas dificuldades de saúde, acidentes que ele sofreu e que mais tarde ele atribuiu, segundo os seus estudos de psiquiatria e também a psicologia que ele desenvolveu, ele atribuiu a um complexo inconsciente de suicídio. Porém, antes de continuarmos nessa linha, vamos falar mais de alguns aspectos. Na infância, ele já mostrava uma coisa chamada sensibilidade mediúnica ou sensibilidade paranormal. Como os pais deles tinham problema, a mãe dele apresentava problemas psíquicos importantes, tanto assim que esteve internada durante 6 meses num sanatório para tratamento. Ele diz o seguinte: meus pais dormiam em quarto separado. Eu dormia no quarto do meu pai. Da porta que conduzia ao quarto de minha mãe, vinham influências inquietantes. Olha o que ele sentia desde cedo. De noite, minha mãe tornava-se temível e misteriosa. Uma noite vi sair de sua porta uma figura algo luminosa, vaga, cuja cabeça se separou do corpo e planou no ar como uma pequena luz. Logo apareceu outra cabeça que também se elevou. Esse fenômeno repetiu-se umas 6 ou 7 vezes. Isso está no livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, a edição a que eu tive acesso em 1997, na página 30. Vejam que coisa interessante. Esse garoto, de cedo, já possuía algo chamado sensibilidade. O que é sensibilidade? Allan Kardec,
criador da doutrina espírita, dizia o seguinte: designamos médiums sensitivos as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma sorte de roçagem sobre todos os membros, da qual elas não podem se dar conta. Está no Livro dos Médiuns, de 1972, naturalmente edição brasileira, nos itens 159 e 154. Também vai se caracterizar como um fenômeno de vidência. A vidência é uma faculdade de ver espíritos, ou seja, ver alguma coisa que não está no mundo físico, sendo tratado mais à frente nessa nossa conversa, porque vários casos desses aconteceram com Carl Gustav Jung e ele os estudou. Durante a sua infância, portanto, ele vivia, como eu disse desde o início, nessa condição de filho de pastor. Foi se desenvolvendo, ia para as melhores escolas, porque o governo suíço, sendo protestante ou luterano, concedia ao pai dele, por ser pastor, uma autoridade, portanto, essa condição. Só que o pai dele era um pastor pobre, a família vivia muito frugalmente, viviam nas casas que eram pertencentes à igreja luterana, onde o pai fazia suas pregações nos templos que eram sob sua guarda. Porém, eles não tinham muitos recursos, mas ele, Jung, ia para as escolas melhores, onde estavam os filhos dos ricos. E ele ia com uma roupa velha, com sapato estragado, às vezes ele mesmo diz, furado. Então ele sentia muita vergonha disso. Muito tempo foi um problema para ele. Mas ele possuía uma vantagem, uma cultura muito grande, aurida, desde os estudos de muito cedo. Ele aprendeu a ler também com a mãe e era estimulado a ler pelo pai. Então, lendo muito, ele adquiriu uma cultura muito ampla, porque os livros que ele lia eram livros de filosofia, eram livros de teologia, mas de filosofia também, abrindo amplamente a cultura dele. Como também a mãe dele lia para ele alguns livros sobre diversos assuntos. Assim, ele pôde adquirindo cultura e muito bem na escola. Mas, às vezes, haviam situações desagradáveis. Certa feita, ele já estava naquilo que é o ensino fundamental superior, quando fez uma dissertação. O professor, ao analisar as dissertações, simplesmente saltou a dele. E, no final, depois de entregar a todos dando a nota, disse que ele estava na mão ali com a dissertação de Carl Gustav Jung, mas que ele não deu nota porque era um plágio, mas que ele, o professor, não o expulsava do colégio simplesmente porque não conseguiu achar de onde ele havia copiado. E ele ficou indignado porque fora ele quem escreveu. O professor não acreditou e ele passou por esse vexame. Desde cedo ele aprendeu algumas coisas, já no colégio, aos 12 anos de idade, inclusive coisas voltadas para aquilo que ele estudou mais tarde, a psicologia. Certa feita, lutando com um colega, esse colega era mais forte do que ele, apesar dele ser alto, ser forte, o colega era mais forte. Deu-lhe um soco, ele caiu, bateu com a cabeça no chão e sentiu uma leve tontura. Mas diz ele que quando bateu a cabeça, passou lá no fundo uma ideia: não vou mais precisar vir ao colégio. E ele percebeu que o colega ficou assustado porque ele havia batido a cabeça no chão. Aí ele deu uma de fazer chantagem emocional. Deixou-se cair, como se tivesse desmaiado. Levaram ele até a casa de uma tia e ele foi para casa. No dia seguinte, quando iam apontá-lo para a escola, ele simplesmente desmaiou. Não pôde ir à escola. No outro dia, a mesma coisa. Cada vez que falavam estudo, ele desmaiava literalmente. Passava mal. O pai levou a vários médicos e ninguém conseguia constatar o que era aquilo efetivamente. Até que um dia
6 meses depois, sim, porque quando ele não ia para o colégio, ele ficava muito bem, obrigado, satisfeito, brincando, não tinha problema. Mas falava em estudar e ir para o colégio, ele simplesmente desmaiava, passava mal. Um dia ele viu o pai conversando com um visitante, e ao qual o pai disse: olha, esse meu filho está com problema, ele não vai poder estudar. Não estudando, ele vai fazer o quê? Vai viver o quê? Dos favores dos outros, em subemprego? Não era isso que eu idealizava para ele. E ele tomou um susto. Foi para o escritório do pai, pegou um livro de matemática, e isso está no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que eu recomendo vocês lerem, e começou a fazer uns exercícios. Simplesmente caiu desmaiado. Voltou a si, continuou fazendo, e ele diz, às 18 horas, eu já havia superado o problema. E naquele momento eu aprendi como se pode vencer um complexo. Então vocês observam aí que já na infância dele havia fenômenos mediúnicos, nós falamos em um, fenômenos psíquicos, esse problema que ele passou e que era fruto dele não gostar de ir para o colégio, porque no colégio ele estava sempre mal vestido, enquanto os colegas viviam muito bem, obrigado, por causa da condição financeira. Mas continuando, quando ele chega à carreira superior, ele tem que entrar na universidade. E começou a verificar o que fazer. Terminou por escolher medicina, por quê? Ele queria fazer arqueologia, queria fazer botânica, queria estudar biologia, mas havia um problema. Ele não tinha condições financeiras para isso. Mas medicina não, medicina oferecia uma outra condição, além também de status. Ele escolheu medicina e iniciou o curso em 18 de abril de 1895. Entrando na faculdade, ele pôs-se a fazer parte das tarefas universitárias. Começou a estudar naturalmente e um dia ele foi à casa de um amigo chamado Oeri, e na casa desse amigo, ao estar verificando a biblioteca do pai de Oeri, ele descobriu um livro sobre fenômenos mediúnicos. Ele já estava perto de se formar. E leu tudo. Era um livro de 1898, mais ou menos. Havia lido, ele leu, conseguiu entender aquilo e começou a ler tudo sobre o que se chamava, na época, fenômenos psíquicos. Foi a grande época disso em todo o século XIX. Não sei se vocês sabem, desde 31 de março de 1848, quando, nos Estados Unidos da América do Norte, em Hydesville, condado de Wayne, em Nova York, no estado de Nova York, aconteceu um fenômeno de assombração com a família Fox. Esse fenômeno estendeu-se pelos Estados Unidos e pela Europa, e logo em breve todos estavam estudando essa coisa nova, que passou a se chamar fenômenos psíquicos ou fenômenos mediúnicos. E o que é mais interessante, esses fenômenos, juntamente com os fenômenos do mesmerismo, ou seja, do magnetismo animal, começaram, e igualmente, do hipnotismo, que James Braid tinha desenvolvido a partir do que ele viu do magnetismo animal, começaram a chamar a atenção para o psiquismo. Várias pessoas estudaram, se debruçaram sobre isso, inclusive pessoas de renome. William Crookes, por exemplo, o inventor da ampola de Crookes, o grande físico, o descobridor do tálio, um nome na Inglaterra, estudou fenômenos de materialização com Kate King e avalizou a veracidade do fenômeno. Várias instituições começaram a estudar isso. Quando nós vamos chegando ao final do século XIX, um indivíduo chamado Eduardo von Hartmann lança a ideia do inconsciente.
Essa ideia começara no início do século XIX com Carl Gustavo Caros. E durante todo o século XIX, os fenômenos de magnetismo animal, os fenômenos de hipnotismo e os fenômenos mediúnicos mostravam que nós temos em nós uma esfera psíquica que não está na consciência, mas no inconsciente. Isso por quê? Porque o indivíduo sujeito ao magnetismo, por exemplo, ele desenvolvia clarividência, sonambulismo, etc. Vocês devem conhecer Arthur Schopenhauer, o grande filósofo do pessimismo. No seu conjunto de obras chamado Parerga Undi Paralipômena, que é o conjunto das obras que ele escreveu, dos artigos dele, etc., num artigo sobre a clarividência sonambúlica, ele diz o seguinte: as pessoas que não aceitam a clarividência sonambúlica não podem ser chamadas de céticas, mas sim de ignorantes. E ele mostra por A mais B como aquilo existe. Portanto, era uma discussão muito grande. E quando Eduardo von Hartmann lançou a ideia do inconsciente, várias pessoas estavam estudando isso. Um deles era Charcot, outros Pierre Janet, outros os irmãos Monbenet, outro ainda William James, que estudou inclusive fenômenos mediúnicos em reunião mediúnica, e existe um livro sobre ele chamado Experiências de um Psiquista, onde ele narra principalmente as experiências que aconteceram numa reunião mediúnica que ele frequentava com a senhora Piper, uma grande médium nos Estados Unidos. Mas, continuando, é nesse clima que vai aparecer a primeira psicologia do inconsciente. É desenvolvida por Freud, que, tendo ido à França para fazer um curso de fisiologia, o lugar do curso estava em remodelamento. Ele ia levar um mês sem fazer nada, ele foi assistir às aulas de Charcot e, assistindo essas aulas, mudou de plano, começou a estudar na área da psiquiatria e ele e Breuer lançaram a célebre comunicação a respeito dos fenômenos com Ana O. E começa nisso um estudo sobre o inconsciente. Mas voltando para o nosso Carl Gustav Jung, o que acontece? Quando ele está na faculdade, que ele lê um livro, como eu já disse, sobre os fenômenos mediúnicos, ele começa a querer fazer experiência, ele se empolga. Inclusive na Zofinger, que era uma associação estudantil, a primeira palestra que ele faz é justamente sobre a imortalidade da alma e sobre a possibilidade de comunicação conosco. Depois ele faz uma série de outros estudos, ele se baseia nos grandes filósofos, como Schopenhauer, como Kant, e indo mais além, ele vai citar os que estudaram o fenômeno, como Wilhelm Crookes, como Dupré na Alemanha, como Justino Kerner, que estudou a vidente de Prevost, e assim sucessivamente, todos os nomes que ele havia lido tudo a respeito. Ele era um leitor voraz a isso. Então, tentando fazer experiências, certa feita acontece uma coisa na casa dele. Estavam conversando ele e a mãe, quando deu um estampido em uma mesa de carvalho muito grande e antiga que tinham, simplesmente rachou no meio. Ele ficou invocado, o que era aquilo? Por que aquilo aconteceu? E não sabia explicar. Passado alguns dias, ele está novamente em casa quando acontece um outro estampido, dessa feita na cozinha. Ele corre para a cozinha e quando ele abre uma gaveta, uma faca grande, aqui nós no Brasil chamaríamos de peixeira, estava partida em 3 pedaços. Mais tarde, essa faca, ele inclusive doou ela para o Dr. Heine, que aí nos Estados Unidos da América do Norte, fez estudos a respeito de uma ciência que ele desenvolveu chamada parapsicologia. Era um fenômeno paranormal, portanto. Isso chamou a atenção dele. E conversando com a mãe, descobriu que ela, que vinha de uma família de pastores protestantes, mas cujo pai, que era pastor luterano, quando acreditava na comunicação dos mortos, tanto assim que quando estava escrevendo os seus sermões, costumava pegar Emile, a mãe de Jung,
colocar atrás dele para os espíritos não ficarem passando de um lado para o outro, distraindo ele. Inclusive, ouçam que coisa interessante. Toda quarta-feira, depois do jantar, ele trancava-se no escritório dele, e isso é descrito por Jung no livro que eu citei, Memórias, Ações e Reflexões, para conversar com a falecida esposa, ou o espírito da falecida esposa. Naturalmente, a esposa atual não gostava disso, que eu tenho absoluta certeza. E ao verificar, conversar com a mãe, me perdoem, ele verifica que ela está fazendo reuniões mediúnicas ali, no lugar onde funcionava a igreja luterana. E era feita com a prima dele, Helen Presberg, que tinha então 16 anos. Ora, como ele estudara muito e começara na universidade com alguns colegas algumas experiências, ele assumiu a condução dessa reunião. Durante 2 anos, ele simplesmente dirigiu essa reunião. E dirigindo essa reunião, ele começa a desenvolver uma teoria, e mais tarde ele vai dizer que toda a base psicológica dele nasce efetivamente desse reunião mediúnica. Tanto assim que depois de formado, quando ele faz a tese de doutorado dele, e é o primeiro livro das obras coletadas dele, a Collected Works de Carl Gustav Jung, o primeiro é sobre os fenômenos ocultos, onde ele estuda uma mulher que tinha uma problemática psíquica, ela ficava enxergando espíritos de crianças saindo do chão. Mas no segundo, ele descreve sistematicamente as reuniões com Helen Presberg, sua prima, o tudo o que acontecia e o que ele aprendeu. Ele escreve naturalmente de uma forma acadêmica, usando inclusive a forma de um Fleur Noir, de um Pierre Janet, tratarem um assunto. E ele, inclusive, estudou na França durante um mês, pouco antes de casar, com Pierre Janet. Ele tinha, portanto, um conhecimento nessa área. Então, nesse instante, ele está se formando. E em se formando, todos esperavam que ele fizesse o quê? Ele fosse um médico clínico, que era o máximo. Hoje em dia, no Brasil, o médico clínico está sendo substituído pelos especialistas. Não se dá valor mais ao médico clínico como se dava antigamente. O médico clínico era o máximo. E ele já estava pronto. Tinha, inclusive, na Alemanha, um homem, um médico que já tinha nome, que iria dar a ele a oportunidade de trabalhar. Mas um dia, diz ele, lendo um livro de psiquiatria, ele resolve mudar. Aqui para nós, na verdade para mim, ele resolveu mudar por causa dos estudos que ele estava fazendo com a prima durante 2 anos. Estudo que não terminou muito bem, porque a prima termina fraudando, e ele não gosta e a prima termina mal, e terminou saindo disso, indo para outros lugares. Trabalhou bem, mas inclusive morreu cedo. E ele no livro trata muito bem, e eu recomendo vocês lerem, Memórias, Ações e Reflexões. Não me detenho sobre isso, porque nós temos muita coisa ainda a conversar a respeito do assunto. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se forma, o que é que acontece? 2 coisas. Primeiro, ele escolhe psiquiatria. A família ficou uma fera. Todo mundo contra ele. O pai dele já tinha morrido desde o momento que ele começou a estudar, morreu no ano seguinte, mas a mãe, os parentes, todos achavam que ele estava ficando, era maluco, porque psiquiatria não rendia nada, e eles, de uma família pobre, eles precisariam de dinheiro, naturalmente, era isso mais que olhavam. Todavia, ele foi trabalhar em Burgosli, que era um sanatório, com uma eminência da época chamada Bloyer. E simplesmente, vocês sabem por quê? Quando nós lemos a biografia escrita sobre Jung, são 2 volumes de Deidre Baer, que é dos Estados Unidos, uma pessoa especialista em escrever biografias, e eu recomendo esse livro para aqueles que querem aprofundar sobre Jung, ela vai dizer que Bloyer fazia reuniões mediúnicas lá. Foi isso que o atraiu. Ele se forma, vai trabalhar e, nesse momento, ele se casa. Ele se casa
em 14 de fevereiro de 1903, com Emma Rauschenbach. Emma Rauschenbach era de uma família que era a segunda fortuna da Alemanha. Ora, e ele se casa como? A mãe pede para ele visitar um homem que estava doente, que era justamente o Rauschenbach, aquele que era a segunda fortuna da Alemanha, que estava doente. Em chegando lá, ele viu a Emma e apaixonou-se. E a mãe da Emma, Rauschenbach, era uma pessoa que ajudava muito a família dele. E no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, ele chama a atenção para esse fato. Ele diz que se lembrava de uma mulher muito bonita, o carregando quando ele era criança, e que essa mulher admirava muito o pai dele. O pai dele era muito culto, na verdade. E quando ele fala para a Emma que está apaixonado pela filha, naturalmente, ela incentiva a filha a casar com ele. E ele se casa em 14 de fevereiro de 1903. A partir daí, os problemas financeiros dele desapareceram, porque a família dela era muito rica e um ano depois o pai dela morreu e a vida dele pôde se voltar exclusivamente para os estudos. Em 1900, ele havia lido um livro, Interpretação dos Sonhos, de Freud, que para mim foi o melhor livro de Freud, mas não tinha dado muita importância. Em Burgosli, ele começou a trabalhar com associação de ideias e desenvolveu esse estudo a ponto de descobrir uma coisa que hoje nós chamamos de complexos, inclusive o nome foi ele quem deu. Ele descobre experimentalmente, fazendo associação de palavras, aquela que a pessoa diz caso, outro diz lá, e assim sucessivamente. E ao acontecer isso, ele vai descobrindo que em determinados momentos, ele faz uma quantificação através do cronômetro, que certas palavras as pessoas demoravam de responder, inclusive às vezes esqueciam. E essas palavras tinham um cunho emocional. Portanto, ele dá um nome de complexo a um conjunto psíquico que é influenciado emocionalmente. O complexo é, portanto, uma condição psíquica que se forma e que age sobre a vida da pessoa a partir de gatilhos que são chamados a atenção. É a partir de um trauma. São afetivamente carregados ou afetivamente problemáticos para nós. São concreções, reuniões de emoções num ponto único. Todos nós temos. Nós temos complexos de todo tipo. Aliás, sem complexos nós não funcionaríamos, porque existem complexos de várias ordens. Porém, continuamos a desenvolver. Quando ele percebe que os complexos, e o Freud também tinha chegado, ele começa a defender as ideias de Freud em vários locais, em vários congressos. E, nesse momento, o Freud era uma persona não grata. Ele começa a se corresponder com Freud. Muitos vão dizer que ele foi discípulo de Freud. Não foi. Quando eles dois se encontram em 1906, ele já tinha um nome feito. E Freud também. Então, não era exatamente por isso. Mas os estudos dele vão levando ele numa condição diferente da de Freud. Eles se reúnem, ele e Freud, em 1906, trabalham juntos até 1913, mas ele nunca aceitou a ideia do pansexualismo freudiano. Nunca aceitou a teoria do incesto. E desenvolveu suas próprias teorias. E quando ele lança um livro sobre símbolos da transformação, onde ele estuda um livro de Fleur Noir, da Índia ao planeta Marte, com uma médium chamada Helen Smith, ele faz uma análise dessa médium a partir do livro, e Fleur Noir justifica e avaliza o que ele chegou. Olhem bem, ele começa, para fazer psiquiatria antes, dirigir reunião mediúnica, ler tudo sobre fenômenos mediúnicos. Ele já tem uma cultura a esse respeito. Ele vai dizer que a ideia de inconsciente dele e várias personificações que acontecem
nasceram dessa reunião mediúnica com Helen Presberg e dos estudos que ele faz. E isso leva naturalmente a uma separação das ideias de Freud. Freud era materialista e ele não era. E, inclusive, quando ele ia conversar com Freud sobre fenômenos mediúnicos, Freud não gostava, afastava a ideia. E quando eles rompem definitivamente, ele vai seguir o seu caminho. E seguindo o seu caminho, ele vai desenvolver suas próprias teorias. Quais são as teorias dele? Que existe uma consciência, todo mundo já sabia. O ego, todo mundo já sabia, que é um complexo que nasce do físico. Existe um inconsciente pessoal, que é o mesmo inconsciente freudiano, que é aquele inconsciente desde o dia que a gente nasce até hoje, mas que Freud chamava como uma lixeira do psiquismo, e que ele, Jung, vai dizer que não, que é algo dinâmico, onde existem condições como os complexos, por exemplo, e onde as representações, que são as imagens do mundo que nós temos, se congregam. E em se congregando podem formar apercepções, ou seja, a coisas novas que surgem dele. Mas, além disso, baseando-se, inclusive, aí sim, numa descoberta de Freud, que é o complexo de Édipo, ele desenvolve a teoria do inconsciente coletivo, porque ele aprofunda isso que Freud não aprofundou. Inconsciente coletivo, onde nós vamos encontrar as imagens dos instintos chamadas arquétipos. E essas imagens dos instintos, arquétipos, são, vamos chamar assim, tendências que todos nós temos desde o germe primitivo até o ser humano, que são espécies de formas de bolo, todas iguais, mas cujos conteúdos são diferentes de pessoa para pessoa. Por isso, o chamado inconsciente coletivo, todo mundo tem, mas cada um tem dentro das experiências e das vivências que tem. Mas nós não vamos aprofundar isso agora, vamos à frente. Entre os estudos de Jung estão aqueles dos fenômenos parapsicológicos e mediúnicos. Sim, porque com ele aconteceram vários. Ele estudava muitos sonhos, e ele tem com ele sonhos premonitórios. Ele sonha, inclusive, premonitoriamente com a Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial também, quando ele vem certa feita de trem e dorme e começa a ver a Europa envolta em sangue. Ele teve vários fenômenos desse tipo. Ele, por exemplo, sonha que o neto dele estava passando por uma dificuldade muito grande, como se estivesse a pico de morrer, e quando ele chega em casa tem a notícia que ele caíra na água e quase morrera afogado. Jung passou por várias situações assim. Vamos começar a conversar a respeito disso. Nós já vimos que na família dele havia uma paranormalidade. Já vimos como o pai dele, o avô dele, por parte materna, Samuel Presberg, era um homem que tinha uma faculdade mediúnica, pelo menos ele dizia que tinha. Vários parentes dele também tinham isso. E duas primas dele eram médicos, e uma das quais ele fez com ela uma reunião mediúnica durante 2 anos. Tá? Mas, olha o seguinte, além da psique que ele se interessava, ele achava que havia uma necessidade de algo mais. Ele verifica, inclusive, que o nosso psiquismo pode dissociar-se do corpo. E existem várias experiências a respeito, inclusive as famosas experiências de quase morte, que mais tarde foram estudadas por Raymond Moody Jr. nos Estados Unidos, que lançou um livro, Vida Depois da Vida, a respeito disso. Haviam esses fenômenos que normalmente as pessoas tentavam desprezar. Ele sempre sentiu que deveriam ser estudados. E ele começa a estudá-los efetivamente porque acontecem com ele. Ele, por exemplo, teve uma experiência de quase morte. Já com quase 50 anos de idade, ele um dia teve uma parada cardíaca. E durante a parada cardíaca, antes de fazerem ele voltar, ele conta que sentiu-se saindo do corpo e foi subindo, podendo ver a Europa se formar cada vez mais que ele subia, como um mapa abaixo dele. Depois ele vê que vai perdendo uma série de camadas e continua a subir pelo espaço sideral,
De repente ele vê na frente dele um meteoro. E nesse meteoro uma caverna. E na porta da caverna um hindu sentado. Ele vai se aproximando nisso. Ele vê, e isso é descrito no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, ele vê o médico dele vindo em direção a ele, que o pega e o traz de volta para o corpo. É quando ele acorda. Mas que nesse momento ele verifica que o médico iria morrer uma semana depois. E uma semana depois o médico morre. Então o que é que nós vemos aí? Carl Gustav Jung também tinha com ele fenômenos mediúnicos que aconteciam. E aconteciam também com os pacientes dele. Essas manifestações são interessantes porque ele já vinha estudando a respeito. Uma certa feita, escreve para ele um chamado Fritz Blank, que era um religioso. E Fritz Blank fala com ele a respeito de um fato que se dizia real, muita gente afirmava, que um santo suíço chamado Klaus, na verdade é chamado de Brüder Klaus, ou seja, irmão Klaus, tinha feito um jejum de 20 anos. E o missivista pergunta a ele, isso está nas cartas dele, são 2 livros em inglês sobre as cartas de Jung, que vão de 1906, se eu não me engano, até 1950, de 1951 até 1961. E nessa carta, quando o indivíduo pergunta isso, ele vai responder, diz que não tem como saber. Porém, que certa feita, isso em 1920, ele havia participado de uma reunião mediúnica de efeitos físicos. Nessa reunião, quando mediram o corpo do médium antes da reunião, que era o médium Schneider, e da reunião estavam participando Bleuler, que era o diretor de Burgosli, e um nome que, inclusive, criou o termo esquizofrenia para substituir o de demência precoce. Estavam também Schering-Notzing, o barão de Schering-Notzing, uma das grandes culturas alemães e pesquisadora no campo da mediunidade. E o médium Schneider, quando analisado de uma região do corpo, havia uma diferença de potencial. Havia uma diferença entre o que acontecia eletricamente no resto do corpo. E ele vai dizer que durante a reunião desse lugar saíam as alavancas de Crawford, que faziam a mesa, os objetos se movimentarem. Ora, ao usar o termo alavanca de Crawford, ele está se referindo a um físico inglês que estudou os fenômenos mediúnicos. E ele usa o termo criado por Crawford, que recebeu o nome dele, as alavancas de Crawford. E ele vai dizer que possivelmente o Brüder Klaus simplesmente, através dessas projeções, sugava dos outros os elementos que alimentavam ele, as substâncias, sei lá, aquilo que fazia ele viver simplesmente sem comer. Ou seja, no fundo, o homem aqui para nós era um vampiro. Eu, dessas pessoas, não quero chegar perto de jeito nenhum, para não ficarem me sugando como acontecia com esses indivíduos. Né? Uma das coisas interessantes é que Jung teve vários fenômenos mediúnicos em sonhos. Certa feita mesmo, ele narra que um amigo dele havia morrido. E esse amigo aparece em sonhos a ele e leva-o à sua casa. Ele nunca tinha ido à casa desse amigo. E o leva-o até a biblioteca. Os dois conversam, mas ele fica intrigado e decora 3 livros que estão na parte de cima da estante. Ele decora os títulos. No dia seguinte, vai à casa da viúva desse amigo, narra-lhe o sonho e pede para ir lá. E ao ir, chegando na biblioteca,
os 3 livros estavam na mesma posição e os nomes eram aqueles que ele havia não só decorado, mas havia escrito antes de ir lá. Isso é muito interessante, porque pode-se provar que não foi algo, uma alucinação da hora, porque ele escreveu antes e levou escrito os nomes que estavam ali. Tá? Vários sonhos dessa ordem ele teve. E, inclusive, ele desenvolve uma ideia a respeito. Quando alguém se aproximava dele com um fenômeno mediúnico, um dos seus pacientes, ele não recusava, simplesmente aceitava e estudava para aprofundar ainda mais aquilo que era apresentado. Tá? É algo interessante. As suas experiências mediúnicas, eu já falei em uma, houveram várias depois disso. Tá? Ele estudou, eu disse, com Pierre Janet, que foi alguém que estudou a mediunidade. Era um francês, psicólogo, filósofo, médico, estudou a mediunidade. Flounois, eu já falei, que estudou Helen Smith, escreveu o livro Das Índias ao Planeta Marte, que ele usa como base para o seu livro Símbolos da Transformação. Como também mais tarde, em 1934, ele volta à faculdade de Zurique, onde ele já havia ensinado, e lá ele começa um curso que dura muito tempo. Eu já comprei, adquiri o primeiro volume e já li. É um curso sobre História do Pensamento Moderno da Psicologia. Claro, pensamento moderno para ele em 1984. E que era muito concorrido. E o interessante é que são 8 volumes que foram resgatados agora dos arquivos de Jung e que estão sendo publicados por Sonu Shamdasani, aí dos Estados Unidos, que é um junguiano, tem vários livros publicados, inclusive conseguiu resgatar e publicar o livro vermelho de Jung e tem feito vários estudos a respeito. Tem livros escritos sobre a psicologia moderna, como Jung influenciou. Ele e um grupo que faz parte aí daqueles que estão publicando as obras de Jung, principalmente aquelas que ele está resgatando. Inclusive os seminários de Jung, eu tenho vários deles que o Sonu Shamdasani e outros conseguiram recuperar e que estão lançando. E esse curso especificamente, o primeiro volume, serão 8 volumes publicados. O primeiro volume, ele começa falando justamente de 2 médiumas. Frederica Rolfe, que foi estudada por Justino Kerner no início do século XIX, era uma médium que era hipnotizada, o tratado sobre o magnetismo animal, com a qual haviam vários fenômenos. E ele faz um estudo notável no início das aulas. Como também depois Helen Smith. E a partir daí, ele vai tirando uma série de conclusões psicológicas que ele aplica a todos nós. Eu recomendo a leitura desse livro. Primeiro volume, História do Pensamento Psicológico Moderno. São aulas dadas por Carl Gustav Jung durante vários anos na Universidade de Zurique. Mas, como nós vimos, Jung tinha uma capacidade sensitiva muito grande, intuitiva. Um fato que ele conta, e que está no livro Memórias, Ações e Reflexões, é que, certa feita, estava ele jantando num lugar com vários amigos, quando, de repente, havia um indivíduo que era um engenheiro que estava ali e fez alguma pergunta e ele resolveu contar uma história. E começou a contar a história. Na medida em que ele contava a história, que ele estava inventando na hora, a mesa foi ficando em silêncio. Eles já tinham terminado de jantar, eles já tinham tomado café. Quando ele terminou a história, ele viu que não tinha agradado. Estava todo mundo assim, naquela situação que às vezes nós ficamos, uma situação incômoda. E ele sai para fumar. E um amigo dele vai junto deles e diz assim: como é que você teve a coragem de fazer isso? Ele disse: fazer o quê? Se você expôs a vida do camarada. O que você acabou de contar é a vida dele. Ele disse: mas eu inventei aquilo na hora. Ou seja, ele era uma mentalidade intuitiva.
Outro fenômeno interessante com ele, existem vários, eu não vou conseguir abordar todos aqui, eu só estou inclusive dando um en passant, porque isso requeriria muito mais hora, muito mais tempo para se falar a respeito. Certa feita ele foi convidado para ir à Inglaterra fazer uma série de palestras. E lá ele foi colocado numa antiga fazenda. E nessa fazenda ele começou a dormir, ele ia fazer as aulas, voltava para lá, o pessoal tinha alugados somente para ficar ele e alguns outros. E quando ele está dormindo, de repente ele começou a ouvir um gotejamento. Gotejamento, aquilo, pois ele saiu olhando, não estava chovendo, não tinha goteira em lugar nenhum. No dia seguinte, ele começou a ouvir algo diferente, mas deixou para lá e foi dormir. Quando ele olha para o lado, ele vê uma mulher, uma senhora deitada, com metade do rosto comido pelo câncer. Naturalmente ele dá um grito, levanta e a mulher some. Sumiu. Foi um fenômeno de assombração. Ele, inclusive, contou o que aconteceu. E mais tarde, quando ele viajou, um dos amigos dele resolveu ir dormir na casa. Mas houveram fenômenos tão estranhos que ele teve que tirar a cama, botar para fora da casa e dormir ao relento, porque ele não aguentou com os fenômenos de assombração. Esse é um fenômeno que aconteceu com ele. Ele ouvia coisas muitas vezes, inclusive quando ele estava com os pacientes. Ele participou de fenômenos de psicometria. Como? Ele diz o seguinte, que várias pessoas relatavam para ele que estavam no lugar e começavam a ver cenas, e um parente dele aconteceu isso, cenas que aconteceram no ambiente, inclusive de pessoas que se suicidaram e que depois foi comprovado. Eu já falei para vocês da experiência de quase morte dele. Tá? Os pressentimentos são inúmeros. Em vários sonhos ele tem isso. Ele, certa feita, sonha, inclusive, com um paciente dele. E no sonho, ele ouve um estampido e um grito. E ele acorda e ele diz, fulano se matou. Porque o indivíduo tinha começado a fazer terapia com ele, mas a mulher do homem não gostava que ele fizesse a terapia e tanto fez que se separou, que não deixou o marido fazer mais terapia. E esse marido terminou se suicidando e Jung não só ouviu o tiro, como ele diz, que sentiu uma dor muito grande com relação a isso. Tá? É interessante ver isso. Eu já falei de desdobramento mediúnico de Jung. E vários fenômenos vão acontecer com ele. E a partir daí, ele juntando-se com um físico chamado Wolfgang Pauli, prêmio Nobel de Física Quântica, ele desenvolve uma teoria chamada teoria da sincronicidade. O que é isso? Sincronicidade são fenômenos que acontecem, que são coincidências significativas, mas sem causa e sem efeito. Qual é a base disso? Na medida em que a física começou a descobrir que no mundo do microcosmos, no mundo dos átomos, as coisas acontecem de forma diferente. Nós temos fenômenos que não acontecem no macrocosmos, tais como efeito túnel, tais como efeitos sem causa, e assim sucessivamente. É uma ordem nova de fenômenos. E, principalmente, o desenvolvimento de uma ideia chamada princípio da incerteza de Heisenberg. Ele mais Pauli desenvolve o seguinte: os fenômenos parapsicológicos estudados e comprovados cientificamente por Heine, Joseph Bank Heine, aí nos Estados Unidos, tiveram um peso considerável na estruturação desse conceito de sincronicidade. Os experimentos de Heine, diz Jung, nos põem diante do fato de que existem acontecimentos que estão relacionados experimentalmente, e que nesse caso quer dizer significativamente, entre si, sem a possibilidade, porém, de provar que tal relação seja causal, visto que a transmissão
não revela nenhuma das conhecidas propriedades da energia. Isso está no livro dele, Sincronicidade, de 1984, no parágrafo 840. Jung procurou delimitar o campo de estudo da sincronicidade de forma clara e simples. Os acontecimentos sincronísticos repousam na simultaneidade de dois estados psíquicos diferentes, mas que têm um significado. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Certa feita, atendendo psicologicamente duas mulheres jovens, uma delas estava falando para mim que não queria saber de ter filho, nem ela nem o marido. Queriam viver sem filho. Filho, segundo ela, só fazia atrapalhar. Uma outra também tinha a mesma ideia, porém, num dia anterior à terapia que estava fazendo comigo, tinha ido a uma cidade, nesse momento eu morava na cidade de Ilhéus, no interior da Bahia. Ela tinha ido a uma cidade vizinha e nessa cidade ela estava com o marido, de repente veio um garoto e disse para ela: eu quero ser seu filho. E ela ficou assim sem graça e os pais viram de lá, ela disse: eu não quero porque meu pai bate na minha mãe, eu não gosto disso não. Foi um vexame, naturalmente, isso mexeu com ela. Ela, que não queria saber de ter filho, começou a pensar em ter filhos. Bom, eu saí correndo de lá, depois de atendê-las, porque eu ia viajar. Eu ia fazer umas palestras na cidade de Manaus, capital da Amazônia. Aí eu fui, passei em casa, peguei minha mala e fui para o aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, fiz o meu check-in, que entro no avião, no lugar que estava marcado no meu check-in, que era o meu, estava sentada uma mulher com uma criança de braço. Naturalmente, ela mudou para a cadeira seguinte, eu sentei no meu lugar. O avião tinha que vir a Salvador, de Ilhéus para Salvador, capital do estado da Bahia. E ali eu fiz uma conexão para Brasília, capital do Brasil. Então, eu fui para Brasília. Mas, quando eu entro na conexão, na minha cadeira estava sentada uma mulher com uma criança no braço. Bom, sento em outro lugar. Chego em Brasília, vou fazer uma conexão, levo 2 horas esperando. Quando eu entro no avião, naturalmente, o que é que acontece? Está no meu lugar uma senhora com a criança no braço, mas uma outra de junto. Aí eu troquei para o lugar dela, ela disse, não, agradeceu por eu ter entendido e tal, porque aquele lugar estava bom para ela, está tudo bem. Ela ainda virou para mim e disse assim: o senhor vai ficar onde em Manaus? Eu disse: eu não sei. Ela disse: porque eu sou dona do Hotel Da Vinci. E se o senhor ficar lá, eu faço um grande desconto para o senhor. Eu agradeci, eu não sabia onde eu ia ficar, eram os amigos que me convidaram que iam me levar. Eu fui lá. Quando eu salto, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar aos amigos onde eu ia ficar. Adivinhem? No Hotel Da Vinci. Mas o interessante em tudo isso é que essa sincronicidade das diversas pessoas sentadas com a criança de braço no lugar onde eu iria sentar, e não foi num lugar só. Primeiro avião de Ilhéus para Salvador, segundo avião de Salvador para Brasília, e o terceiro foi de Brasília para Manaus. E, finalmente, o caso do Da Vinci. Esse conjunto explicou uma série de coisas. Uma mudança que teve na minha vida, geralmente criança significa isso. Porque toda sincronicidade tem um objetivo específico. Tá? Então, esse foi um exemplo que teve comigo, existem vários outros. Lendo o livro Sincronicidade, Jung, inclusive, apresenta uma série de fatos interessantes. Um dos que ele apresenta é de uma mulher que tirou uma série de fotografias na Europa, ela estava na Europa, pouco antes do estouro da guerra, e mandou revelar. A guerra estourou e ela não pôde mais ter acesso à foto, e naquele tempo era aquela foto em rolo. Passou a guerra, quando chega em 1946 ou 47, ela entra numa loja de fotografia, compra um rolo de fita, e ao comprar esse rolo, tira fotos. Quando manda revelar, estão sobrepostas
ela verifica que era o rolo de fita que antes da guerra, em 1939, quando ela estourou, que ela mandou revelar, não tinha sido revelado, e tinham vendido outra vez. E ele conta uma série de fatos nesse tipo. Sincronicidade, porque não tem nenhuma causalidade. Inclusive a mulher comprou em outro país, em outra loja, que não tinha nada a ver com isso. E isso acontece muito na vida da gente. Mas toda coincidência não significativa tem um objetivo. No caso que eu contei, por exemplo, de ficar no Hotel da Vinci, pouco tempo depois, eu estava já voltando a Salvador, quando eu comecei a ser influenciado pelo espírito de Leonardo da Vinci. E, na influência dele, eu escrevi um livro chamado Possibilidades Evolutivas. E isso, na sincronicidade, a coisa já havia aparecido. Tá? Então, nós temos que verificar o seguinte, o que é que acontece quando existem fenômenos sincronísticos? Eles são divididos em 3 grupos. Primeiro, coincidência de um estado psíquico do observador com um acontecimento objetivo externo e simultâneo que corresponde ao estado ou conteúdo psíquico, onde não há nenhuma evidência de uma conexão causal entre o estado psíquico e o acontecimento externo, e onde, considerando-se a relativização psíquica do espaço e do tempo, tal conexão é simplesmente inconcebível. Ninguém poderia adivinhar que eu estaria num avião e no meu lugar, marcado para mim, estivesse uma mulher sentada com uma criança, no outro também, e assim sucessivamente. Segundo, coincidência de um estado psíquico com um acontecimento exterior correspondente, mais ou menos simultâneo, que tem lugar fora do campo de percepção do observador, ou seja, especialmente distante, e só se pode verificar posteriormente. Eu só pude verificar depois uma série de coisas, inclusive envolvendo criança, e o caso da influência mediúnica de Leonardo da Vinci, tempo depois. Coincidência de um estado psíquico, é o terceiro, com um acontecimento futuro, portanto distante no tempo e ainda não presente, e que só pode ser verificado também posteriormente. Somente posteriormente eu pude verificar que aquelas crianças simbolizavam algo novo que estava surgindo em minha vida, que foi inclusive o trabalho como terapeuta. E que algo novo também que estava surgindo, que foi o meu livro Possibilidades Evolutivas, que veio, a ideia veio surgir depois, que teve uma influência do espírito de Leonardo da Vinci. E nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa. Sem dúvida alguma, eu passei rapidamente por vários fenômenos. Eu não desci a cada um especificamente e poderia. Iria requerer que nós fizéssemos um seminário de, no mínimo, 4 horas para chegarmos a esse ponto. Mas eu quis, pelo menos, chamar a atenção de vocês para uma psicologia que trata do fenômeno mediúnico. Marie-Louise von Franz, aluna de Jung desde os 18 anos, que trabalhou muito junto a ele, escreveu um livro chamado Os Sonhos e a Morte. E no livro ela diz o seguinte: em várias oportunidades, quando eu fazia terapia com Jung, que eu apresentava a ele um sonho, ele dizia para mim, aqui quem aparece é o espírito dessa pessoa, que normalmente era um amigo, um parente dela. Mas ele nunca me disse o que foi aquilo, ou porque ele sabia que era assim. Ou seja, ele tinha conhecimento, ele falava a respeito. Todas as pessoas que estudaram com ele mostraram isso. E Jung era um paranormal. Como paranormal, ele desenvolveu a psicologia junguiana, que vai muito além daquilo que as psicologias tradicionais fazem. Ela fala em algo que já existe em nós, que vem conosco. Um fato. No livro dele, a certa altura, a Aniela Jafé escreve uma frase dele dizendo o seguinte: eu não acredito em reencarnação. Todavia, acontece o seguinte: ele vai dizer que certa feita acompanhou em sonhos. Olha, vou ler para vocês. Recentemente observei em mim mesmo uma série de sonhos que, com toda a probabilidade, descrevem o processo de reencarnação de um morto de minhas relações. Era mesmo possível seguir, como uma probabilidade não totalmente negligenciável, certos aspectos dessa encarnação até a realidade empírica. Mas, como nunca tive ocasião de encontrar ou tomar conhecimento de algo semelhante,
Fiquei sem a menor possibilidade de estabelecer uma comparação. Minha observação é, pois, subjetiva e isolada. Quero somente mencionar sua existência, mas não o seu conteúdo. Devo confessar, no entanto, que a partir dessa experiência observo com maior boa vontade o problema da reencarnação, sem, no entanto, defender com segurança uma opinião precisa. Jung, no 1997, Memórias e Reflexões, nas páginas 276 e 277. E assim eu me despeço de vocês com um voto de muita paz e de muita alegria. Estarei pronto para as perguntas que vocês quiserem fazer a mim.